Ok, já podemos ir. Eu leio a questão do Livro dos Espíritos, então, Isso. né? Questão 57. Pluralidade dos mundos, né? Capítulo 3, questão 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida, como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Muito bem. Vamos para o Miramês, então. A questão número 57. Organização física. Posso começar? Pode? Pode sim. Pode. Certamente, existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos na escala do amadurecimento. Se nos encontrarmos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam mais dos pesados manjares dos homens na Terra, é lógico que a organização fisiológica tem de ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos como o estômago, intestinos e etc. Se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, desabrochando noutro sentido que se sobrepõe aos olhos com maior riqueza de detalhes. O mundo tem a forma que lhe cabe pela sua própria evolução. E isso não altera nada nas leis naturais. Antes, as embeleza em todos os sentidos. Queremos dizer que a gênese em todos os globos do universo é a mesma, movida pela mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Também o espírito é o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Temos prova, mesmo na Terra, das diferenças em se tratando dos diferentes reinos da natureza. E mesmo nesses reinos notaremos as mudanças com a paciência que lhe é devida para que não se expresse em violência. Tudo obedece a um ritmo de ascensão universal. A razão para observar os nossos estragos é o físico. A força das mudanças busca o perfeito, porque o belo é o ideal da vida. E agora, na velocidade, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, em se tratando de evolução, é mínima. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor em todos os reinos da criação. Existem mundos mais atrasados. O que está acontecendo, gente? Desculpa, eu estou me perdendo aqui. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, e onde, por vezes, temos de reencarnar, e para tal, em ambos os casos, temos de fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. O espírito é o mesmo e a matéria é a mesma, por todos os quadrantes do infinito, obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Escrevemos o que sabemos, mas nem tudo o que sabemos podemos escrever. Deus é sábio e justo. Somente recebemos o que podemos suportar na escala já atingida. O Senhor gosta das diferenças e mutações. Portanto, criou as leis que as regulam e assistem, e nós devemos fazer o mesmo. Somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina, só que estamos em estado de despertar. Em uns já afloraram maiores valores, em outros menos, mas carregam consigo todos eles,
como bênção do doador da vida. Não podes pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis. Elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Acabou. Vocês me desculpem a interrupção, mas alguma coisa aconteceu aqui que me tirou a concentração da leitura. Algum recado da gravação aí que eu me perdi, tá? Vamos tentar aqui falar um pouquinho, né? O que ele diz? Ele diz que o início é o mesmo em tudo e para todos, tanto o início material quanto o início espiritual. Então, que a matéria, sendo a mesma, que a gente sabe que é o fluido cósmico universal, quer dizer, é uma matéria universal, essencial, criada igual em todos os lugares, e vai se modificando conforme ela vai se agrupando, conforme o tempo vai agindo, né? E o espaço, conforme o tempo e o espaço vão acontecendo as grandes mutações que produzem seres diferentes. Seja a roupagem carnal que nós usamos, seja a roupagem carnal, ou material, vamos falar que seria mais correto, a roupagem material dos mundos, que vão sofrendo mutações conforme essa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, vai sofrendo a ação do tempo, do espaço e das finalidades também que Deus propõe, né? Então, ele fala que o início é o mesmo, assim como o início dos espíritos também é o mesmo, mas vai sofrendo as mutações conforme a evolução vai agindo, no tempo e no espaço. Então, como o início é tudo igual, porém, Deus abre as possibilidades e tudo vai criando mutações e diferenças, né? E aí está a grande sabedoria e a grande beleza do universo, que ele fala que Deus busca o que é belo, né? Ele propõe e busca isso. Essa beleza que vai modificando e vai criando possibilidades infinitas. Então, mundos existem com possibilidades infinitas e diferentes de todas as formas, adequados, e vamos dizer que não são somente adequados, mas vão se adequando os seres da criação que ali habitam, né? Então, por exemplo, uma das coisas que está no Livro dos Espíritos, que ele nos ensina, a gente pode mudar de mundo? Pode, a gente pode uma hora encarnar nesse mundo e a gente tem que assumir a constituição física daquele outro mundo para encarnar lá. Então, por exemplo, a constituição primeira, que é a perispiritual. O nosso perispírito hoje, que reveste o espírito, né? Ele está formado de uma forma adequada para encarnar na Terra. Amanhã a gente vai encarnar num outro mundo, se a gente puder, tiver permissão, se houver compatibilidade, existe uma série de requisitos, mas é possível. Só que primeiro a gente tem que se revestir do corpo espiritual, ou seja, o perispírito daquele mundo, antes de poder encarnar lá. Então, isso ele fala, a gente aprende isso no Espiritismo, então a gente também entende que toda essa parte física vai se adequando para haver compatibilidade, senão a gente não consegue encarnar em outros lugares. Mas as possibilidades são infinitas, as possibilidades dos mundos no universo. E aí eu acho que tem a ver com aquilo que a gente conversou a semana passada, porque sendo as possibilidades infinitas, elas também permitem finalidades infinitas. Não é? Tudo tem uma finalidade, busca um objetivo. E com essa profusão de mundos que existem, eles buscam objetivos diferentes. Eles propõem objetivos de que a lição está falando a respeito disso, mais atrasados, mais adiantados, que permitem espíritos em experiências evolutivas diferentes, em estágios de evolução, graus de evolução diferentes. O que mais? Aí ele fala o seguinte, uma coisa que eu achei muito bacana: não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo.
tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina, né? Então, a gente, quando pensa, e ele fala que existem mundos inferiores e mundos mais adiantados, ele diz que todos são perfeitos. Os inferiores também são perfeitos. Porque talvez se não existisse mundos inferiores, por exemplo, no estágio que nós estamos, de provas e expiações, que tem muito sofrimento, os seres ainda são muito violentos, mas se não existisse um mundo nesse estágio, como que a gente ia passar por esse ano da escola para evoluir e chegar no próximo? Se a gente pensar nos mundos como escolas, a gente pode pensar o seguinte: bom, se eu tenho primeiro, segundo, terceiro, mas não tenho quarto ano, ninguém criou o quarto ano, como é que eu vou passar do terceiro para o quinto? Vai me faltar, vai ser uma lacuna. Então, na perfeição de Deus, precisam existir todos os anos, né? Da escola, vamos dizer assim. Então, tudo é perfeito. Porque cada um tem uma proposta. E cada proposta é adequada à necessidade das pessoas que precisam daquela proposta, né? Ele fala sobre mundos mais rarefeitos, onde até a alimentação em constituição física não precisa ser igual também. Se aqui a gente precisa ter um aparelho digestivo formado de tantos órgãos, né? No mundo mais rarefeito, onde a alimentação é diferente, não precisa tantos órgãos, né? Por exemplo, o dia que a gente aprender, a gente já faz isso, mas o dia que a gente aprender a fazer isso de fato, exclusivamente, a gente já se alimenta através da respiração. Faz parte da nossa alimentação física o respirar. Mas haverá um momento em que a gente vai só respirar, sem precisar mastigar. Para que eu vou ter dente, se eu não precisar mais mastigar nada? Não é? Será uma evolução. Assim como a gente sabe que na própria evolução do homem, a gente já teve rabo, porque era necessário, vivíamos na árvore. Então, o rabo fazia parte do nosso equilíbrio, pulando de galho em galho. Bom, mas se a gente parou de pular de galho em galho, perde o sentido ter rabo. E assim chegará um dia que a gente vai perder o sentido de ter dente, porque não precisa mais, e talvez não precise nem ter boca. Mas a gente vai precisar ter um aparelho respiratório mais capaz, para que a nossa respiração seja suficiente para nos alimentar. Então, é isso que eu entendi das diferenças, né? E aí a gente pensa, mas a gente está falando dos mundos, né? Não estamos falando só dos seres. Então, vamos pensar num mundo em que os seres se alimentam através da respiração, o ar lá tem que ser mais puro. E tem que conter elementos e substâncias capazes de realmente alimentar os corpos. Não é? E vai criando as diferenças. Então, Deus é perfeito, maravilhoso. E eu penso que isso tira a possibilidade da gente ter medo. Porque a gente tem medo do desconhecido, não é verdade? Aquilo que a gente não sabe, causa medo, causa apreensão. Mas eu acredito que a gente não precisa ter medo, porque Deus cria tudo para que tudo dê certo. Em tudo tem uma finalidade boa, e em tudo ele pensa, porque ele pensa nos detalhes. Então, ele não permite que a gente fique à mercê do acaso, das circunstâncias, né? Ele sempre põe ali tudo o que a gente precisa. E aí, pensando também que outros mundos significam outras dimensões. A gente costuma muitas vezes dizer para um espírito que existem muitos mundos. E quando ele deixa o mundo físico, ele vai para o mundo espiritual, que já é um mundo, continuação do mundo físico, mas diferente do mundo que nós vivemos hoje. Existem já mudanças, e mudanças, algumas delas significativas, né? E é um outro mundo de Deus dentro do mesmo mundo. Então, pensa a profusão que é isso. Porque se cada mundo, além do que ele tem outras dimensões que criam outros mundos dentro do mesmo mundo. E cada mundo desses deve ter muitas dimensões. O universo é algo infinito. E eu penso assim, sempre haverá um lugar para cada um de nós.
dentro do que a gente é capaz, dentro do que a gente pode ser útil e dentro da nossa necessidade evolutiva. Foi isso que eu entendi das escolas de Deus. Tá bom? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de comentar? O Rogério viu? O Rogério viu, pegou a tarefa, o encargo. Obrigado, Sandra. Então, Pra você já falou praticamente tudo, Sandra, muito bem explicado, viu? Então, eu achei interessante ainda, falando aqui mais simples daqui do nosso planeta Terra, esse exemplo que ele citou da nossa espécie mesmo aqui no planeta. Comparação que ele fez entre os nossos ancestrais, os nossos avós, bisavós, né? Os ritmos que eles tinham, os costumes que eles tinham, que tudo isso vem mudando com o passar do tempo. E a gente vê tudo isso por conta do que os nossos pais vêm contando as histórias para a gente e um pouco dos avós que a gente chegou a ver, né? Só que ele cita que a diferença de evolução espiritual não mudou nada quase. O que mudou foi, na realidade, costumes e o tipo de alimentação, um tipo de viver diferente. Porque na evolução espiritual foi um passo muito pequeno. É claro que os princípios que eles vêm passando para a gente de religião e tudo mais, vai ajudando nesse crescimento, que aí varia de um ser para o outro também, eu acredito, que às vezes numa reencarnação só o salto de uma pessoa para outra é bem maior, de um para o outro, né? No crescimento espiritual. E acho interessante, Sandra, mais para baixo, aqui no finalzinho também, que ele cita que nós estamos em constante despertar. Que uns já afloraram maiores valores, que ele cita, né? Isso aí que eu achei interessante. E outros menos. Vai da condição de cada um. É o que nós citamos no Evangelho ontem lá. Tudo está ao nosso dispor. Eles falam assim, mas eu não aprendi tanto porque eu não tenho conhecimento. Para evoluir, talvez não precise de tanto conhecimento. Eu preciso praticar um pouquinho que eu já sei, igual o seu Honório citava também, e a gente comenta nos estudos. Se você não tem tanto conhecimento ainda, trabalhe com o que você já tem. E isso vai ser suficiente para você se elevar espiritualmente agora. Trabalhar com o que você já tem, né? É o pouquinho que eu peguei aqui, Sandra. Eu vou transferir para o Jorge para dar tempo de todo mundo falar também. Colocar o que captou, né? Obrigado, Rogério. Vou falar um pouco mais sintético, né? E assim dá para todos falar também. Até esse ponto que o Rogério abordou é muito interessante, que ele chama a atenção para nos observarmos os ancestrais, e daí ele chama a atenção que a época atual tem uma velocidade muito maior. E, de fato, se a gente retornar no tempo, a gente vai perceber que o que diz aqui, que se nota as diferenças de comportamento de pais para filhos, é verdade, porque a velocidade na mudança dos tempos é muito rápido. A gente começa o ano, logo o ano já está terminando. E é mais fácil você perceber que, retornando no passado, era mais difícil essa percepção de mudanças de comportamentos de pais para filhos, né? Hoje não, está muito próximo e rápido. E é um sincronismo constante nesse elo familiar que existe. E aqui fala também que essa distância, ela é muito mínima nesse processo de evolução, né? E as mudanças de hábitos também que vão ajudando, e tudo faz parte de um processo, né, de criação de vida mesmo, né?
Mas o que me prendeu mais a atenção também foi essa parte final, a importância das diferenças físicas, morais e intelectuais, porque é elas que são as verdadeiras escolas que devemos estudar com amor, para que possamos aprender com humildade as lições que todas elas nos oferecem. E aí, mais uma vez, chama a atenção de não criticar as diferenças, mas saber conviver com elas como um instrumento de prática da humildade, que é o cultivo do amor. E isso é um ponto muito crítico, porque quando se depara com diferenças, seja físicas, morais ou intelectuais, e o mundo está muito assim, se parte mais para o confronto, o deboche, a divergência, mas não procura se harmonizar. E que se a gente começa a perceber isso com amor no coração mesmo, a gente consegue o objetivo principal, que é a oportunidade de aprendizado e para se harmonizar com todos, independentemente das condições de cada um. Porque todos somos iguais, todos somos irmãos, e todos nós estamos na mesma caminhada. E tem uma parte aí que fala dos mundos evoluídos e mundos mais atrasados, né? Que são oportunidades de reencarnação. Então, nós temos aqui, nessa fase, a nossa oportunidade de aprender. E, de acordo com esse nosso processo evolutivo, nós vamos dar um degrau adiante, subindo, né, para o estágio mais evoluído, ou regredindo, né? E aí, essa regressão, o retorno é mais demorado, porque vai exigir um esforço maior da gente nesse processo contínuo de aprendizagem, no aprendizagem, nos ensinamentos espíritas. E aí tem como a essência exatamente a cultura do amor, na humildade e da caridade. E deixar de lá o que muitas vezes prevalece, que é o orgulho, o egoísmo, vaidades, né? Que muitas vezes se aflora e insiste em nos acompanhar. E nós insistimos em nos resistir a deixá-los de acompanhar. E quando, na verdade, o esforço maior é procurar nos distanciarmos e nos desplugarmos desses vícios, né, que nos perseguem tanto. E fazer mais uma introspecção, uma visita ao nosso interior para procurarmos nos conhecer melhor. E isso com muito amor no coração. Né? Então, em linhas gerais, foi mais ou menos isso que eu entendi. Agora eu passo para a Joana. Joana? Joana? Acho que a Joana perdeu a conexão. Então eu passo para a dona Carmen.